Na terceira parte da nossa viagem por algumas das regiões conhecidas do umbral, nos aproximamos de alguns locais de densidade e vibração cada vez mais baixas, onde as trevas imperam. E começamos por uma região onde os espíritos que lá habitam estão há milênios ligados à magia, a manipulação espiritual mais pesada. E esse lugar é a região da Évora, uma região conhecida como a Escola dos Espíritos Obsessores, em especial os mais densos. A Évora é o berço espiritual da magia negra praticada na Terra há milênios. Não é uma região caótica como Bezalel, com seus conflitos quase eternos, mas é também uma região hostil, dominada por seres muito inteligentes e manipuladores. Não vemos ruínas, mas suas cidades, sempre envoltas numa penumbra ameaçadora, ilustram bem o que é este local. Os chamados bruxos, magos negros, da magia voltada para o mal e somente o mal, são seus habitantes mais ilustres. Seres de extrema capacidade intelectual, mas baixíssimo nível moral, onde a empatia pelo próximo não encontra lugar. Dizem que os espíritos mais poderosos da Évora têm grande influência sobre o mundo físico, em especial governantes, que têm extremo prazer em manipular de acordo com seus interesses mais nefastos. Seu intuito é manter a Terra em um nível vibracional sempre baixo. Não vão conseguir, pois a transição planetária é inevitável. Mas ainda vão fazer de tudo para atrasar a nossa evolução rumo a um mundo em regeneração. Vamos visitar agora uma outra região também de densidade muito negativa, mas com um nível de vibração mais bestial e animalizado. É a chamada região do Rochedo. Aqui é a força bruta sobre o intelecto, a violência física sobrepujando qualquer racionalidade. Muitos dos chamados demônios saem dessa região. São espíritos já sem nenhuma luz, extremamente primitivos. É uma região de maldade agressiva, onde a bestialidade e violência dos seres mais atrasados da humanidade é plasmada numa realidade brutal. Muitos feiticeiros negros da região da Évora vêm até esta dimensão, buscar escravos para suas ações contra a humanidade. Hora de deixar o Rochedo em direção a outra região, com outros tipos de densidade, muitas vezes dominada por uma vibração de tristeza profunda. A região das Florestas Negras não é uma região específica, mas elas existem por todo o umbral. Lembram muito um pântano fétido e escuro. Em geral, é o primeiro lugar onde vão parar espíritos que desencarnam na Terra, quando têm que passar pelo umbral. Acordar da morte atolado na lama escura é uma representação física do que estes espíritos estão sentindo naquele momento de grande confusão e medo. Saindo dali, de acordo com a vibração, estes espíritos acabam sendo atraídos para outra região mais adequada à sua densidade naquele momento.
mesma frequência das florestas negras, encontram-se os vales dos suicidas. Segundo alguns médiuns, não existe um vale específico, mas sim inúmeras regiões do umbral que reúnem espíritos de seres que tiraram a própria vida pelos mais variados motivos. Como estão em sintonia vibracional e semelhante atrai semelhante, formam-se os chamados vales, lugares de muita tristeza, revolta e arrependimento. Alguns espíritos tendem a reviver o momento do próprio suicídio por anos ou séculos, numa espécie de castigo auto-infligido. O suicida tenta escapar de um problema, mas acaba sempre numa situação pior do que estava, pois a morte não existe. Continuamos exatamente os mesmos ao fazer a passagem, e o arrependimento é certo. Mas nada é eterno. Tudo passa. Mais cedo ou mais tarde, todos, sem exceção, terão novas oportunidades para recomeçar de onde pararam a sua trajetória nos caminhos da evolução. Deus não deixa ninguém para trás. E na quarta parte da nossa viagem pelo umbral, vamos conhecer os rios de sangue e a região do fosso. Até lá, e obrigado por assistir.